China destrói o dólar. Venda bilionária de títulos ameaça colapso dos Estados Unidos. E Trump entra em pânico. Situação catastrófica. O mercado financeiro global está testemunhando o que analistas chamam de momento decisivo para a dominância do dólar americano, após uma onda de vendas sem precedentes nos títulos do Tesouro do Treasury. Em apenas uma semana, o rendimento dos títulos de 10 anos disparou para 4,59%, registrando seu maior salto semanal desde 2001, enquanto o dólar desvalorizou para mínimas de 3 anos contra outras moedas principais. Esse colapso histórico coincide com a escalada das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, após Trump impor tarifas de 145% sobre produtos chineses, levando muitos especialistas a apontarem Pequim como a possível origem dessa venda maciça de títulos americanos. A China, detentora de aproximadamente 1,1 trilhão de dólares em títulos do Tesouro americano, sempre teve em mãos o que analistas chamam de opção nuclear financeira, a capacidade de desestabilizar o mercado de dívida dos Ebirseira através de vendas coordenadas. O mundo está tratando a América como um país em desenvolvimento, escreveu o economista Noah Smith, comparando o momento atual à fuga de capital vista durante crises em economias emergentes. Essa fuga dos ativos americanos está criando um cenário nunca antes visto: ações, títulos do governo e o dólar caindo simultaneamente, algo que raramente aconteceu nos Sabro-Situa, mesmo durante graves crises financeiras anteriores. O impacto dessa movimentação já está se propagando pela economia real. As taxas de hipotecas diretamente vinculadas aos rendimentos dos títulos de 10 anos começaram a subir, ameaçando enfraquecer ainda mais um mercado imobiliário já fragilizado. Se a China descarregar uma parcela significativa de suas participações, os preços dos títulos cairiam, os rendimentos subiriam e o valor das garantias diminuiria. Isso poderia desencadear chamadas de margem e liquidações forçadas em todo o mundo, acelerando o estresse financeiro, explicou um especialista à Newsweek, destacando o potencial devastador dessa crise para o consumidor americano médio, que já luta contra uma inflação persistente e agora enfrenta a perspectiva de taxas de juros ainda mais altas. A magnitude desta crise se torna ainda mais alarmante quando consideramos o papel fundamental que os títulos do Tesouro americano desempenham no sistema financeiro global. Estes títulos são tradicionalmente considerados o investimento mais seguro do mundo, o porto seguro para onde investidores correm em tempos de turbulência. Em todas as crises financeiras anteriores, desde a bolha das dot-com até a crise financeira de 2008 e mesmo durante a pandemia de Covid-19, investidores globais corriam para comprar títulos americanos e o dólar, fortalecendo a moeda americana em momentos de incerteza. Agora, estamos testemunhando o oposto. Em meio à volatilidade crescente, investidores estão fugindo desses ativos tradicionalmente seguros, sinalizando uma perda de confiança fundamental nos Estados Unidos como guardião da estabilidade financeira global. Especialistas financeiros estão particularmente preocupados com a velocidade e a intensidade dessa reação do mercado. Em apenas alguns dias de negociação, os rendimentos dos títulos de 30 anos registraram o maior salto desde 1982. A curva de rendimento, que mede a diferença entre os rendimentos de títulos de curto e longo prazo, atingiu seu nível mais amplo desde 2022, sinalizando um aumento significativo no risco percebido dos títulos americanos de longo prazo. Você olha para o que aconteceu com a curva na noite passada, isso foi bastante extremo por qualquer métrica. Curva de 2 a 10 anos se inclinando 30 pontos base em algumas horas. Eu certamente nunca vi isso, comentou Jamie Niven, gerente de portfólio sênior de renda fixa da Candriam. A turbulência atual está rapidamente se espalhando para outros mercados. Em Wall Street, o Dow Jones Industrial Average caiu quase 0,00 pontos, ou mais de 2% na segunda-feira, enquanto uma métrica-chave do dólar contra uma cesta de moedas importantes caiu para uma mínima de 3 anos. Analistas alertam que, se a confiança nos títulos dos Ibasneba continuar a erodir, o efeito cascata poderia desencadear uma crise financeira global ainda mais profunda do que a de 2008. Os títulos do Tesouro são o benchmark livre de risco na precificação de ativos financeiros. Se eles forem percebidos como voláteis ou politicamente armados, sua credibilidade se erode. Como resultado, as taxas de desconto aumentariam globalmente, reduzindo o valor presente dos ganhos futuros e derrubando preços de ativos em todos os setores: ações, imóveis,
títulos corporativos e mais, alertou um analista financeiro. Antes de continuarmos explicando como essa crise sem precedentes pode afetar sua vida e suas finanças, queremos ouvir sua opinião. Você acredita que estamos testemunhando o fim da era do dólar como moeda global dominante? Compartilhe seu pensamento nos comentários. E se você quer continuar recebendo informações exclusivas sobre esta crise em desenvolvimento, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Precisamos do seu apoio para continuar trazendo a verdade que a grande mídia tenta esconder. A atual crise financeira tem raízes na intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China. No início de abril, o presidente Donald Trump anunciou um pacote de tarifas sem precedentes, incluindo 145% sobre produtos chineses, 25% sobre Canadá e México e 10% sobre dezenas de outros países. A China respondeu impondo tarifas de 125% sobre produtos americanos e, segundo o Ministério do Comércio chinês, está disposta a lutar até o fim, acusando os Itália de violar as regras da Organização Mundial do Comércio. Esse conflito comercial, que muitos analistas compararam ao Nixon Shock de 1971, quando os Ikigai desvincularam o dólar do ouro, representa uma ameaça fundamental à estabilidade econômica global. Diante da pressão dos mercados e da crescente instabilidade financeira, Trump foi forçado a recuar parcialmente, anunciando uma pausa de 90 dias nas tarifas para a maioria dos países. No entanto, a China ficou notadamente ausente dessa lista de exceções, sinalizando que as tensões continuam elevadas entre as duas maiores economias do mundo. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, tentou acalmar os mercados, afirmando que a venda de títulos não era sistêmica, mas seus comentários tiveram pouco efeito. Na verdade, a intensidade da reação do mercado foi tão forte que muitos analistas acreditam que foi o colapso nos mercados de títulos que forçou Trump a recuar em sua política tarifária, não o contrário. Para compreender a magnitude dessa escalada, é importante observar o contexto comercial entre as duas potências. Os Estados Unidos exportaram 143 bilhões de dólares em mercadorias para a China em 2024 e mantém um déficit comercial de 295 bilhões de dólares. Esse desequilíbrio comercial tem sido uma fonte contínua de tensão entre Washington e Pequim, com sucessivas administrações americanas buscando maneiras de reduzir esse déficit. Contudo, a abordagem de Trump é sem precedentes em sua agressividade. Ao impor tarifas de 145% sobre produtos chineses, ele efetivamente triplicou o custo de importação desses produtos, tornando-os praticamente inviáveis no mercado americano. Essa abordagem causou enorme preocupação entre economistas e líderes empresariais, que alertaram sobre o impacto inflacionário dessas medidas. Ao contrário das afirmações de Trump de que essas tarifas estão trazendo 2 bilhões de dólares por dia para os cofres americanos, dados do Departamento do Tesouro mostram que o valor real é aproximadamente 200 milhões de dólares diários, uma quantia significativa, mas muito aquém do que foi anunciado. Além disso, esse valor é largamente compensado pelo aumento de preços que os consumidores americanos enfrentam devido às tarifas. A resposta da China a essa escalada foi rápida e contundente. Além de impor suas próprias tarifas de 125% sobre produtos americanos, Pequim também está explorando outras formas de pressionar Washington. À medida que as barreiras tarifárias se tornam tão proibitivas que simplesmente não conseguimos mais acessar os mercados uns dos outros, a única fonte de escalada torna-se ferramentas retaliatórias mais escaladas, como vender dívida americana por menos do que vale para desvalorizar o dólar, explicou Alex Jacques, do think tank econômico Groundwork Collaborative. Embora Pequim tenha historicamente evitado tomar medidas drásticas nesse sentido, a agressividade das tarifas de Trump pode ter mudado esse cálculo estratégico. A vulnerabilidade do sistema financeiro americano tornou-se dolorosamente evidente quando, em apenas alguns dias de negociação, os rendimentos dos títulos aumentaram dramaticamente. Analistas e investidores ao redor do mundo apontaram para a venda de títulos como evidência de que a confiança na maior economia do mundo foi abalada. A guerra
guerra comercial do presidente Trump arrisca aumentar o desemprego e a inflação, o que reduzirá as rendas reais. Esses efeitos já começam a se propagar por toda a cadeia de suprimentos global, com empresas multinacionais reconsiderando suas estratégias de produção e distribuição. O Federal Reserve, por sua vez, encontra-se em uma posição extremamente delicada. Em condições normais, o Banco Central americano poderia responder a essa turbulência reduzindo as taxas de juros para estimular a economia. No entanto, com a inflação ainda acima da meta e as tarifas ameaçando pressionar ainda mais os preços, o Fed tem espaço limitado para a manobra. Além disso, os ataques diretos de Trump contra o presidente do Fed, Jerome Powell, incluindo ameaças explícitas de demiti-lo, estão alarmando ainda mais os investidores e minando a independência da instituição que serve como pilar da estabilidade financeira americana. Essa combinação de fatores, uma guerra comercial em escalada, pressões inflacionárias, ataques à independência do Banco Central e agora uma potencial guerra financeira envolvendo títulos do Tesouro, está criando o que alguns analistas chamam de tempestade perfeita para o sistema financeiro americano. Como observou um estrategista de mercado, quando políticas fiscais que abalam a economia mudam várias vezes por mês, pode ser difícil acompanhar. Essa volatilidade e imprevisibilidade estão minando um dos principais ativos dos TETCs no cenário global, a confiança em suas instituições financeiras e a estabilidade de suas políticas. Os efeitos dessa turbulência financeira já estão se espalhando por toda a economia americana. O mercado imobiliário, particularmente sensível às taxas de juros, está sob pressão imediata. Melissa Cohn, vice-presidente regional da William Ravis Mortgage, alertou que se houver uma grande venda de títulos, isso poderia deprimir os preços e aumentar os rendimentos. Durante sua campanha presidencial de 2024, Trump prometeu reduzir as taxas hipotecárias que permanecem historicamente altas, desde que o Federal Reserve iniciou sua agressiva campanha de aumento de taxas para combater a inflação em 2022. Agora, ironicamente, suas próprias políticas comerciais ameaçam empurrar essas taxas ainda mais para cima, exacerbando uma crise de acessibilidade habitacional que já afeta milhões de americanos. Os analistas estão particularmente preocupados com o impacto nas taxas de hipotecas e seguem de perto os rendimentos dos títulos de 10 anos. Com o rendimento desses títulos subindo para 4,59%, as taxas hipotecárias para empréstimos de 30 anos já ultrapassaram 7% em algumas regiões, afastando potenciais compradores do mercado e colocando pressão descendente nos preços imobiliários. Esta situação é especialmente alarmante considerando que o mercado imobiliário é frequentemente visto como um indicador-chave da saúde econômica geral. Uma desaceleração significativa nesse setor poderia rapidamente se espalhar para outros segmentos da economia, afetando setores como construção, manufatura de mobiliário, eletrodomésticos e serviços financeiros. Além do mercado imobiliário, a escalada nos rendimentos dos títulos do Tesouro também tem implicações diretas para o custo de financiamento do governo federal. Os SRS Seniora têm uma dívida nacional de aproximadamente 35 trilhões de dólares e um aumento substancial nos custos de financiamento dessa dívida poderia rapidamente criar pressões orçamentárias significativas. Cada aumento de 1% nas taxas de juros adiciona centenas de bilhões de dólares aos pagamentos anuais de juros do governo federal, recursos que poderiam ser direcionados para infraestrutura, saúde, educação ou outras prioridades nacionais. Este aumento no custo da dívida poderia, paradoxalmente, exacerbar as mesmas preocupações fiscais que Trump alegou estar tentando abordar com suas políticas tarifárias. O impacto vai muito além do mercado imobiliário e das finanças governamentais. Os títulos do Tesouro são o benchmark livre de risco na precificação de ativos financeiros globais. Se eles forem percebidos como voláteis ou politicamente armados, sua credibilidade se erode. Como resultado, as taxas de desconto aumentariam globalmente, reduzindo o valor presente dos ganhos futuros e derrubando preços de ativos em todos os setores: ações, imóveis, títulos corporativos e mais, explicou um analista à imprensa. Uma perda de confiança nos títulos também poderia acelerar a diversificação global para longe de ativos em dólar, colocando em risco o status de moeda
moeda de reserva dos EPUUCs. Para os consumidores americanos comuns, as consequências dessa turbulência financeira são múltiplas e interconectadas. Além das taxas hipotecárias mais altas, os consumidores enfrentarão taxas de juros mais elevadas em cartões de crédito, empréstimos para automóveis e outras formas de crédito ao consumidor. Simultaneamente, as tarifas impostas por Trump estão elevando diretamente os preços de uma ampla gama de produtos importados, desde eletrônicos e vestuário até alimentos e medicamentos. Jenny Seroca, diretor executivo do Porto de Los Angeles, advertiu que os consumidores começarão a ver menos opções nas estantes. Não veremos estantes completamente vazias nas lojas ou online quando estamos comprando, mas se você estiver procurando por uma camisa azul, você pode encontrar 11 roxas e uma azul em um tamanho que não é o seu. Então, começaremos a ver menos escolha nessas estantes simplesmente porque não estamos recebendo a variedade de mercadorias chegando aqui com base nos custos adicionais em vigor. E para aquela única camisa azul que ainda resta, você verá um aumento de preço. Os economistas estão particularmente preocupados com o efeito cascata que esta crise financeira terá em toda a economia americana e global. Joe Brusuelas, economista da empresa de contabilidade RSM, escreveu em uma nota que a recessão começará nos cais de Los Angeles. A guerra comercial do presidente Trump arrisca aumentar o desemprego e a inflação, o que reduzirá as rendas reais. Esses efeitos se propagarão rapidamente da costa oeste para o interior do país. O preço dessas políticas será pago primeiro nos portos e depois se espalhará para o resto da economia, acrescentou, observando indicadores semelhantes de choques comerciais recentes na guerra comercial de 2018 e na pandemia de Covid-19. Economistas compararam a situação atual com momentos de ruptura histórica na ordem econômica global. James Knightley, economista-chefe internacional do ING, disse que o choque de oferta das tarifas poderia ser pior do que a pandemia, uma perspectiva alarmante considerando o profundo impacto econômico que a Covid-19 teve em todos os aspectos da economia global. Alguns analistas estão chamando este momento de rápida desdolarização, enquanto investidores reavaliam a confiabilidade de uma moeda que há muito é considerada a mais confiável do mundo. É cedo demais para dizer se estamos vendo o fim do dólar, mas o dólar certamente foi colocado em uma lista de observação, disse Kevin Gallagher, diretor do Centro de Política de Desenvolvimento Global da Universidade de Boston. Para o resto do mundo, os eBay Indesbia não são mais inocentes até que se prove culpado, mas o contrário. O colapso no Porto de Los Angeles é apenas o começo de uma reação em cadeia e rapidamente se espalhará pelo país. Ao analisar tanto os volumes de contêineres intermodais nas ferrovias quanto a demanda de carga completa, analistas estão observando sinais alarmantes, uma desaceleração econômica generalizada, aumento do desemprego, pressão inflacionária e escassez de produtos essenciais. O presidente da Knight-Swift Transportation Holdings, Adam Miller, disse que as conversas contratuais da empresa com os expedidores começaram em 2025 como esperado, com as taxas subindo no baixo a médio dígito único em relação a 2024. Mas à medida que os planos tarifários do presidente Donald Trump entraram em foco, Miller disse que alguns clientes ficaram mais focados em obter o menor custo possível, enquanto outros pausaram seus planos completamente. Esta paralisia do mercado está criando uma situação cada vez mais difícil para toda a cadeia de suprimentos americana. A China se encontra em uma posição única neste confronto financeiro com os Estados Unidos. Como segundo maior detentor de títulos do Tesouro americano, com participações estimadas em 760 bilhões dólares, segundo dados oficiais, ou até o ação 1,1 trilhão, conforme algumas estimativas independentes, o país tem uma alavancagem significativa que poderia, teoricamente, ser usada para exercer pressão sobre Washington. No entanto, esta opção nuclear financeira apresenta riscos substanciais também para Pequim, criando um delicado equilíbrio de poder financeiro entre as duas maiores economias do mundo. Economistas apontam que uma venda agressiva de títulos americanos pela China seria uma estratégia de alto risco. A China vendendo suas participações em títulos seria efetivamente dar um tiro no próprio pé, disse Michael Brown, estrategista sênior de pesquisa da Pepperstone. Uma venda rápida reduziria o valor dos títulos restantes, o que significa que a China incorreria em perdas em seus próprios investimentos. Além disso, a venda de títulos americanos necessitaria que o capital fosse movido de volta para Pequim, provocando uma valorização do yuan.
precisamente o oposto do que Pequim busca, especialmente em um momento em que o governo espera estimular a economia doméstica e amortecer o golpe das tarifas. Para entender completamente esta dinâmica, é essencial examinar por que a China mantém tantos títulos do Tesouro Americano em primeiro lugar. A China é primariamente um centro de manufatura e uma economia impulsionada por exportações. Dados comerciais do Census Bureau dos SASAI mostram que a China tem operado com um grande superávit comercial com os SASAI desde 1985. Isso significa que a China vende mais bens e serviços para os SASAI do que os SASAI vendem para a China. Exportadores chineses recebem dólares americanos, USD, por seus bens vendidos aos USNEWA, mas precisam de renminbi, RMB ou yuan para pagar seus trabalhadores e armazenar dinheiro localmente. Eles vendem os dólares que recebem através de exportações para obter RMB, o que aumenta a oferta de USD e eleva a demanda por RMB. O Banco Central da China, o Banco Popular da China, PBOC, intervém ativamente para evitar esse desequilíbrio entre o dólar americano e o yuan nos mercados locais. Ele compra o excesso disponível de dólares americanos dos exportadores e lhes dá o yuan necessário. O PBOC pode imprimir yuan conforme necessário. Efetivamente, essa intervenção pelo PBOC cria uma escassez de dólares americanos, o que mantém as taxas do USD mais altas, permitindo que a China mantenha os preços de exportação competitivos. Outros especialistas sugerem que o Japão, o maior detentor de dívida americana, também pode estar reconsiderando sua exposição aos títulos dos SASAI. O Japão é, na verdade, o problema maior, disse Gary Evans, da BCA Research, destacando especificamente as seguradoras de vida japonesas. É muito bom o governo japonês dizer que não vamos vender títulos americanos, mas não é o governo japonês que os possui, é a Nippon Life. Se essas seguradoras estiverem preocupadas com as oscilações na política americana e quiserem reduzir a exposição, não há muito que o governo possa fazer. Isso sugere que, mesmo que a China opte por não usar sua participação em títulos americanos como arma, outros grandes detentores poderiam reduzir sua exposição independentemente, exacerbando a pressão sobre os mercados de títulos dos Kikuruzewa. A situação é ainda mais complexa porque a China tem sido historicamente cautelosa em usar seus ativos financeiros como arma. Após 2015, quando o Banco Popular da China queimou grande parte de suas reservas lutando contra uma depreciação desenfreada do yuan, o país tem sido mais cuidadoso na gestão de suas reservas cambiais. No entanto, comentaristas na mídia estatal chinesa há anos argumentam que seu governo deveria usar a dívida para pressionar Washington, enquanto o secretário do Tesouro dos Timatos da Aintu, Scott Bessent, afirmou que essas participações, estimadas em US 1,1 trilhão pelo Conselho de Relações Exteriores, não proporcionam nenhuma alavancagem. A questão se torna ainda mais complexa quando consideramos o papel das reservas de moeda estrangeira da China, que totalizavam aproximadamente os 3,24 trilhões de reais em março de 2025. Desse total, estima-se que cerca de um terço esteja investido em títulos do Tesouro do ZBAC-Swap. Esses investimentos não são apenas uma forma de a China gerenciar seus superávites comerciais massivos, eles também servem a importantes objetivos estratégicos. Ao manter grandes participações em dólares americanos, a China efetivamente financia o déficit comercial do ZEUA, permitindo que consumidores americanos continuem comprando produtos chineses. Este arranjo mutuamente benéfico criou uma forma de destruição mutuamente assegurada econômica. Ambos os países têm tanto a perder com um colapso financeiro e são incentivados a evitar ações extremas. No entanto, à medida que as tensões comerciais se intensificam, este equilíbrio delicado está sendo testado. Os analistas estão monitorando de perto os padrões de negociação nos mercados de títulos, buscando sinais de que a China possa estar reduzindo suas participações. Embora seja impossível identificar precisamente quem está por trás de cada negociação em tempo real, movimentos incomuns durante as horas de negociação asiáticas têm alimentado especulações. Tem havido grandes movimentos nos títulos
títulos durante a noite recentemente, quando o mercado da China está aberto e o nosso está fechado, sugerindo que a China está vendendo títulos do Zitas Maiwa, observou Melissa Kohn, vice-presidente regional da William Ravis Mortgage. Esta situação coloca a China em uma posição estratégica delicada. Por um lado, Pequim tem em mãos uma arma financeira potencialmente devastadora. Por outro lado, usar essa arma poderia causar danos significativos à sua própria economia e às suas estratégias de longo prazo. A solução mais provável, segundo muitos analistas, é que a China opte por uma abordagem gradual e calibrada, reduzindo lentamente sua exposição aos títulos do Tesouro do Zikawa ao longo do tempo, diversificando suas reservas para outras moedas e ativos, e usando a ameaça de vendas mais agressivas como alavancagem em negociações comerciais, sem de fato precipitar um colapso financeiro e prejudicaria ambos os lados. Enquanto isso, a administração Trump enfrenta pressões crescentes para encontrar uma resolução para o impasse comercial. O relógio está correndo para acordos comerciais que os ICEWA precisarão firmar com muitas nações, notavelmente a China, para evitar o que o próprio secretário do Tesouro de Trump, Scott Bessent, descreveu como uma guerra tarifária insustentável. O desafio para Washington é encontrar uma saída que permita a Trump manter sua postura linha dura contra a China, um componente central de sua plataforma política, sem desencadear uma crise financeira que poderia rapidamente anular quaisquer benefícios percebidos das tarifas. A turbulência atual nos mercados financeiros representa um momento crítico para o sistema monetário internacional, dominado pelo dólar desde 1944, quando os acordos de Bretton Woods vincularam as principais moedas ao dólar americano, e por sua vez estava atrelado ao ouro. Atualmente, a maioria das commodities, incluindo petróleo, são precificadas em dólares. Mais da metade de todas as transações internacionais são realizadas em dólares, e quase 60% das reservas de moeda estrangeira são mantidas em dólares, o triplo do montante em euros. Isso não se deve a qualquer lealdade aos Estados Unidos. A China é um dos maiores detentores de títulos americanos, mas a segurança percebida de sua dívida. Durante anos houve rumores sobre a desdolarização, especialmente de países como China, Rússia e Brasil, que se beneficiariam da redução da dominância americana. Mas esses apelos nunca ganharam muita atração sem uma alternativa convincente ao dólar. O papel da América na economia global não será derrubado da noite para o dia. O mercado americano continua sendo o maior do mundo, com os bolsos de capital mais profundos. Ainda assim, a confiança do mundo no dólar se baseia em um pré-requisito de confiança na estabilidade da moeda americana e na liderança global da nação. A situação atual, no entanto, representa um desafio sem precedentes a essa confiança. Como observou um analista, em menos de 100 dias, Trump também inquietou investidores com demissões caóticas em toda a força de trabalho federal, pressionou para adquirir a Groenlândia, expressou o desejo de retomar o Canal do Panamá e disse que o Canadá deveria se tornar o 51º estado, entre muitas outras ações. E agora Trump está atacando o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e pedindo sua demissão, o que está assustando ainda mais os investidores. Essa acumulação de ações imprevisíveis está criando uma percepção de instabilidade política e institucional que mina a confiança na governança econômica americana, um pilar fundamental do status do dólar como moeda de reserva global. A questão da desdolarização agora está ganhando urgência renovada. Países que há muito buscam reduzir sua dependência do dólar americano, não apenas China e Rússia, mas também nações como Índia, Brasil, Irã e vários países do Oriente Médio, podem ver na turbulência atual uma oportunidade para acelerar esses esforços. Já existem iniciativas em andamento para aumentar o comércio bilateral em moedas locais, desenvolver sistemas de pagamento alternativos ao SWIFT, dominado pelos EUA, e explorar novos instrumentos financeiros, como os acordos de swap de moedas. Embora nenhuma dessas iniciativas possa desafiar a hegemonia do dólar no curto prazo, coletivamente elas representam um movimento gradual, mas sustentado para um sistema monetário internacional mais multipolar. Para os Hirossi, as implicações dessa potencial erosão do status do dólar são profundas. A capacidade de emitir a moeda de reserva global proporciona aos EUs o que o ex-ministro das Finanças francês, Valéry Giscard d'Estaing, chamou de privilégio exorbitante
gigante, a capacidade de financiar déficits orçamentários e comerciais a custos relativamente baixos, impor sanções financeiras eficazes a adversários e exercer influência significativa sobre a política monetária global. Qualquer diminuição desse privilégio limitaria a flexibilidade fiscal do ZEUA, aumentaria os custos de financiamento da dívida federal e, potencialmente, reduziria a influência geopolítica americana. A próxima fase desta crise dependerá criticamente das ações tanto de Washington quanto de Pequim. Se Trump optar por desescalar o conflito comercial, possivelmente reduzindo ou eliminando as tarifas sobre produtos chineses como parte de um acordo mais amplo, os mercados financeiros provavelmente se estabilizariam. Alternativamente, se a China decidir exercer moderação no uso de sua alavancagem financeira, optando por uma redução gradual e não disruptiva de suas participações em títulos americanos, o impacto nos mercados poderia ser gerenciável. A próxima fase desta crise dependerá criticamente das ações tanto de Washington quanto de Pequim. Se Trump optar por desescalar o conflito comercial, possivelmente reduzindo ou eliminando as tarifas sobre produtos chineses como parte de um acordo mais amplo, os mercados financeiros provavelmente se estabilizariam. Alternativamente, se a China decidir exercer moderação no uso de sua alavancagem financeira, optando por uma redução gradual e não disruptiva de suas participações em títulos americanos, o impacto nos mercados poderia ser gerenciável. O pior cenário, que muitos analistas agora consideram uma possibilidade real, seria uma continuada escalada de ambos os lados, Trump mantendo ou até aumentando as tarifas e a China respondendo com vendas mais agressivas de títulos americanos. Tal espiral descendente poderia precipitar uma crise financeira global e faria a turbulência atual parecer insignificante. Os rendimentos dos títulos do Tesouro poderiam disparar ainda mais, potencialmente ultrapassando 5% para os títulos de 10 anos, enquanto o dólar poderia perder 10-15% de seu valor contra uma cesta de moedas importantes. O impacto nas taxas hipotecárias poderia ser devastador, com taxas de 30 anos potencialmente subindo para 8% ou mais, efetivamente paralisando o mercado imobiliário americano e desencadeando uma recessão profunda. Além disso, o dano à reputação do dólar como porto seguro global poderia ter consequências duradouras. À medida que países ao redor do mundo reconsideram suas estratégias de reserva de moeda estrangeira, a parcela do dólar nas reservas globais poderia cair substancialmente. Economistas especulam que poderíamos ver uma aceleração da tendência já identificada pelo FMI de uma desdolarização silenciosa, onde a participação do dólar nas reservas de moeda estrangeira global caiu de 71% em 1999 para menos de 60% atualmente. Uma queda mais acentuada para, digamos, 50% ou menos, representaria uma mudança tectônica na ordem financeira global. Para complicar ainda mais a situação, os próximos meses verão importantes reuniões de política monetária do Federal Reserve e anúncios econômicos que poderiam adicionar mais volatilidade ao mix. Se a inflação persistir ou até mesmo acelerar devido ao impacto das tarifas nos preços, o Fed poderia se ver forçado a manter taxas de juros elevadas por mais tempo, mesmo diante de uma economia em desaceleração, o cenário de estagflação que os formuladores de políticas mais temem. Os investidores e formuladores de políticas estão agora observando de perto vários indicadores-chave. Primeiro, qualquer sinal de que a China esteja de fato liquidando suas participações em títulos do Tesouro em grande escala seria extremamente significativo. Segundo, a resposta do Federal Reserve à turbulência do mercado, particularmente se eles tomarem medidas extraordinárias para estabilizar os mercados de títulos, forneceria insights importantes. Terceiro, a retórica de Washington e Pequim, se continuar escalando ou mostrar sinais de compromisso, será crucial para determinar o caminho à frente. Há algumas razões para um otimismo cauteloso. Ambos os lados têm muito a perder com uma ruptura financeira total e os mecanismos para a desescalada existem. Conversas de alto nível entre oficiais de comércio do Society e China estão programadas para as próximas semanas, oferecendo uma oportunidade para desanuviar as tensões. Além disso, o Federal Reserve tem ferramentas poderosas à
sua disposição, incluindo intervenções diretas nos mercados de títulos, que poderiam ajudar a estabilizar os rendimentos se necessário. No entanto, o momento atual representa indiscutivelmente o desafio mais significativo ao status do dólar como moeda de reserva dominante global desde a dissolução do sistema de Bretton Woods na década de 1970. Como resumiu Kevin Gallagher, diretor do Centro de Política de Desenvolvimento Global da Universidade de Boston, é cedo demais para dizer se estamos vendo o fim do dólar, mas o dólar certamente foi colocado em uma lista de observação. Para o resto do mundo, os EUA não são mais inocentes até que se prove culpado, mas o contrário. Enquanto os mercados globais continuam a processar estas mudanças sísmicas, uma coisa está se tornando cada vez mais clara. O status quo de décadas da dominância financeira dos exércitos EU já não pode mais ser considerado garantido. Estamos potencialmente testemunhando o início de uma nova era na ordem financeira global, uma em que o dólar americano pode precisar compartilhar seu papel dominante com outras moedas e onde a influência econômica americana pode ser significativamente diminuída. Se você ficou impactado com esta análise, precisa agir agora. Compartilhe este vídeo com todos que você conhece para expor a verdade por trás desta crise financeira sem precedentes e seu impacto potencial na economia global. Deixe seu comentário abaixo contando sua opinião sobre esta situação. Você acha que o dólar manterá sua posição dominante ou estamos testemunhando o início de uma nova ordem financeira mundial? Não se esqueça de curtir este vídeo e, mais importante, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo informações exclusivas que a grande mídia não mostra. Juntos podemos nos preparar adequadamente para os desafios econômicos que estão por vir.